Fala pessoal, você está aqui no Código do Herói, segundo episódio, viu, Negrado? O primeiro foi com Carlinhos, Let's Go, aquele cara do Muay Thai, do boxe, do Jiu-Jitsu, o monstro, especialista em dobrar kimono com gente dentro, ó macho. O cabo é uma fera, né, bicho? E hoje, pessoal, eu tenho o prazer de receber aqui um cara muito inteligente, boa gente, bom coração. A característica que eu considero fundamental para participar do Código do Herói, que é aquele cara que cultiva as virtudes, né? Esse cara é um cara que eu curto muito, gosto muito, conheci aqui em Maranguape. Uma das coisas boas também que Maranguape me legou foram pessoas fantásticas, espetaculares da minha vida. Esse cara é muito bom, trabalha com tecnologia há talvez mais de 18 anos. Por aí. Mais de 18 anos, ele tem essa cara de menino, mas já é coroa também, igual a mim, bem mais novo que eu, né, negado? E ele vai falar um pouco, nós vamos discutir um pouco, pessoal, sobre tecnologia, mas não só sobre tecnologia. Os impactos da tecnologia no cotidiano da gente, nas empresas. E eu vou puxar um pouquinho, vou fazer uma provocação a ele sobre o assunto que está em baila hoje, o Felca. É preciso regular as mídias para pegar os pedófilos. Ele vai ter que falar disso, vai ser uma saia justa, mas ele vai falar, tá bom? Esse é o Código do Herói, tá bem legal hoje, acompanha que vai ser massa. Maurício Carpina. É Carpina mesmo, bicho? Não, Maurício Oliveira. E por quê? De onde veio o Carpina eu não tenho, fui eu que inventei, da minha cabeça. Carpina é a cidade que eu nasci, fica em Pernambuco. Tá. Meus pais ainda moram lá, meus irmãos ainda moram lá. Mas Maranguape foi a cidade que eu escolhi. Foi adotada por ela também. Foi, e vou morrer aqui. Que coisa boa. Bastante, no último ônibus você vai, né? Que não precisa... né? Que aqui é a cidade que eu escolhi para ficar. Eu tô aqui também há 11 anos, eu gosto... Um amor grande pro Maranguape, né? Rapaz, o Maranguape abraça a gente, né? É um pessoal muito bom, né? Gente de muito talento. Estou aqui há mais de 25 anos já. Eu tô há 11, tô achando também fantástico, tem muita gente boa aqui. Então a gente se conheceu quando tu chegou, porque eu lembro de ti... Por exemplo, a gente está num período de um governo atual, um governo anterior, te conheci desde quase 10 anos, né? Então, exatamente. Então, assim que eu cheguei, por alguma razão que eu não me... Antes da pandemia, muito antes da pandemia. Foi. Eu acho que foi 2014. Meados de 2014. Não sei também como, nem porquê. Eu acho que a gente se cruzou de alguma forma. Uma vez a gente se cruzou no PC, né? Uma vez, né? Depois eu estava conversando ali pelo Paulinho, alguma coisa assim. Também. Enfim, pessoal. O grupo de livros, né, também que estava surgindo. Grupo de livros, junto com o grande Fábio Lobo, que eu quero trazer aqui também. Porque ele é um milagre, né? Tem toda... ele é o cara redivivo, né? Ele tem 2 aniversários agora e vale a pena a gente contar essa história para vocês. Cara, tua vida hoje, ela orbita muito no âmbito da tecnologia. Sim. Né? Não sei se você sabe, eu fui programador. Sim, no MBA, né? Mas eu sempre fui um programador medíocre, embora tenha sido um analista de sistema até razoável. É um mundo fantástico da tecnologia, mas ele não permite que você descanse. Eu tenho essa sensação, você está sempre no fio da navalha. É um código novo, um vírus novo, uma coisa diferente, uma nova tecnologia... Né? E aí a tecnologia de todo tipo. Se muda o hardware, você tem que sacar. Se muda o software, você tem que sacar. Pintou uma nova linguagem. É isso mesmo ou eu estou muito longe da área e ainda estou pensando como pensava há 20 anos? Não, é isso. Mas está bem também além disso. Né? Hoje o mercado de TI, ele vamos dizer assim, é dividido em diversas áreas. Hein? Então não é preciso você só ser programador para estar dentro da TI. Você pode ser um analista de dados. Perfeito. Você pode se tornar até um gerente de projetos ou um gerente de processos. A TI está absorvendo dentro da sua área isso. Perfeito. Você pode ter habilidades, né, para trabalhar com hardware, né, com máquina, né, trabalhar em manutenção. Helpdesk, fazer um atendimento para poder ajudar o usuário, né? Você também pode trabalhar na parte de segurança da informação, já que você tem essa pegada para investigação ou para trabalhar com ação preventiva. Hoje, com a própria LGPD, você pode, né, aprimorar dentro dessa parte sobre a segurança de dados em si. Só
Explica para o pessoal o que é LGPD, para o delegado se ligar. É a Lei de Proteção de Dados, né? É uma lei que foi aprovada aqui há 2 anos, mais ou menos. Foi bem mais. Bem mais, né? A partir de 2018, se eu não estiver enganado, ele já foi uma lei que estava entrando em vigor, onde as empresas ainda não estão se estruturando 100%, né? O que essa lei obriga? Essa lei obriga você garantir que o dado do cliente não passe a ser utilizado com outras intenções que não seja aquela que ele colocou em informação. Perfeito. Quer dizer, eu faço um cadastro numa loja, ela não pode ceder esse cadastro para uma operadora de telefone para que ele venha atazanar a minha vida o dia todinho, querendo que eu mude meu plano, não é isso? Eu vou entrar ainda dentro de uma esfera bem mais problemática. Você já pensou se os planos de saúde tivessem acesso a todo o teu tratamento que você tem e ele passar a não te vender um plano ou fazer algumas restrições porque sabe o teu problema de saúde? Então, esses são os dados sensíveis e esses dados precisam ser bem preservados. Pessoal, veja bem um toquezinho sutil que eu não tinha atentado. Quer dizer, a Lei de Proteção de Dados garante, por exemplo, pelo exemplo muito legal que ele deu agora, que resguarde, né, que lhe resguarde de informações que na mão de outras pessoas ou de outras empresas poderiam facilitar ou dificultar o acesso a determinado serviço, né? Se o cara direito, né? Por direito você teria. Assim como pode, de repente, restringir o teu acesso a serviço, mas pode também abrir um leque de opções para que você seja assediado, sem que você deseje, por uma série de empresas que agora sabem que você precisa fazer um seguro de carro, que você está descontente com, sei lá, uma coisa qualquer, o plano de saúde, a operadora de celular, e a partir daí você passa a ser assediado pelas concorrentes dessa empresa que você, né, não está achando legal, e isso é ilegal. Perfeito. Por exemplo, isso ajuda muito a gente partir para outros meios de se comunicar também, né? Ou também outros meios da gente estar divulgando algumas informações que são sensíveis, como as informações pessoais. Hoje, por exemplo, antigamente você pegava um currículo, você tinha todos os dados do currículo, né? Telefone, CPF, todas as informações do currículo. Com a LGPD, você não pode estar inserindo essas informações por uma questão de prevenção e segurança de proteção dos seus dados. Você pega essa informação, você pode criar um documento falso e aplicar golpes no seu nome, né? Mas veja bem, aí é um negócio interessante, bicho. A sensação que eu tenho, Maurício, é que eu já estou no mundo, que eu não tenho mais como me proteger disso. Eu chego no caixa do mercantil, o cara pergunta o meu CPF, cara. Eu digo, não precisa botar na nota. Mas grande maioria das pessoas está colocando na nota. Sim. Né? Eu entreguei um documento que, a partir daí, eu posso fazer uma série de coisas. Né? O mal intencionado, você sabe que vagabundo, mente ruim não descansa, né? O mal não retrocede nem cansa. E meu pai sempre dizia que bandido fica velho e idoso, né? Tem que tomar cuidado. Então, cara, a sensação que eu tenho é que eu já estou no mundo. De que eu não tenho mais como me proteger disso. Tamanha... Hoje o CPF virou um negócio corriqueiro. Qualquer loja que você vai, o cara pede o CPF. E é muito perigoso isso. Mas você não é obrigado também, né? Você não é obrigado. Exato. Agora, é de responsabilidade desse mercantil garantir que seus dados não sejam vazados, né? Muito bem. Mas eu tenho como rastrear se ele for vazado? Eu não tenho. Existe algumas possibilidades de você chegar de onde esse vazamento surgiu, tá? Existe a possibilidade de você rastrear. Existem alguns aplicativos, por exemplo, se você tem um próprio Serasa hoje, vamos pegar o Serasa ele tem um aplicativo lá dentro dele, um serviço, que ele consegue informar para você que teus dados passou por um vazamento. Ele começa a alertar isso. E ele sabe o ponto ele consegue rastrear, fazer uma engenharia reversa, não sei nem se o nome é esse, para ir sabendo qual foi a origem do primeiro vazamento. Existe. Tem ferramentas hoje que tanto é possível você conseguir rastrear, como é possível você também, dentro da empresa, garantir que esse dado não saia. Né? Perfeito. Então, existem ferramentas que você consegue rastrear, bloquear,
ferramentas que você pode limitar o uso do dado de um cliente, né? E o problema é o mundo sombrio disso, né? Existe um comércio ilegal aí de compra de dados absurdo. Né? Absurdo, né? Há muitos anos, né? É porque dados agora é o novo petróleo, né? É. Você vê, por exemplo, quantos dados, informações não tem um Uber da vida? É. Né? Dentro do banco de dados da Uber, né? Imagina. Exato. A lei, ela tem algumas sanções, né? Bem pesada, como 2% do faturamento, ou proibir que a empresa gere mais dados. Realmente a pessoa, uma empresa que não pode fazer nenhum cadastro, como é que ela vai vender? Né? Então, existem algumas sanções bem Pesadas. muito pesadas. Pronto. Nós falamos um pouco, pessoal, dessa questão mais, digamos... Não tão técnico, né? É técnica, mas ela é muito mais... Ela tem um impacto direto na minha vida, na vida dele, na sua vida, que você está me vendo, tá? E isso me fez pensar, Maurício, em uma coisa que eu tenho muita... Assim, que eu valorizo bastante. Você hoje é um líder de equipe. Sim. Aliás, há muitos anos. Você lidera equipe há muitos anos. É. Isso quer dizer que você lida com gente de todo tipo, Sim. né? Sim. Com crenças distintas, com percepções de mundo distintas, com visões ideológicas distintas, com religiões distintas, né? Enfim, quem lida com muita gente, eu já lidei com muita gente durante muitos anos, sabe quão distintas são as pessoas, a ponto de que você não tem uma receita pronta para lidar e unificar uma equipe. O que você tem, talvez, seja uma conduta moral e ética que passa a ser a base da equipe que você comanda. Perfeito. Eu acredito que a equipe espelha o líder. Sempre. Perfeito. Quanto mais o líder deixe claro quem ele é, o que ele acredita e o que ele defende, mais obriga os liderados a dizer: eu não posso sair dessa linha porque o Maurício arranca meus ovos se fizer isso. Né? É isso? É. Eu penso que é assim. Como é que você, cara, como é que você lida com isso? Com essa questão ética, que você lida com dados, com informação, com sigilo. Como é a tua cabeça, cara, para fazer essas pessoas entenderem que vale a pena ser correto mesmo quando ninguém está olhando? Interessante, é uma pergunta boa. É um valor importantíssimo, né? A questão da ética, da integridade, né? Do respeito, né? E o líder, ele de fato, ele conduz um time por exemplo, né? Isso é fato, né? É você fazer aquilo que você diz, né? Colocar em prática e o exemplo melhor é esse, né? Você realmente fazer aquilo que fala. A dificuldade que como líder a gente encontra é muito fruto de uma educação de berço, muitas vezes, sabe? Falar que o homem é produto do meio, eu acho que às vezes faz sentido quando a gente está liderando a equipe. Mas a TI, ela tem informações desde o dado financeiro, o resultado de uma empresa, até mesmo a informação que é extremamente sigiloso quanto à informação pessoal de um colaborador, né? Eu vou dar um exemplo assim, bem, sei lá, escatológico, esdrúxulo, talvez. O cara pega um pagamento de um buquê de flores, né? E o pagamento da compra de um buquê de flores com entrega no apartamento tal, bababá, bababá. Pô, pra quem esse buquê de flores? Né? Rapaz, vamos ver que esse buquê de flores, não, rapaz, não é da mulher dele, não. O chefe comprou, mas eu sei que não é da mulher. Cara, pode ser uma série de coisas, pode ser uma executiva, pode ser a mãe, pode ser a prima. Mas veja bem o que é que o cara pode ter na mão, né? Eu não sei, você gosta de filme, certamente? E me ocorreu agora, você sabe que eu sou fã do Batman, pessoal. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou fã do Batman. Tem uma cena do Batman em que aquele cara, que é o mentor, o cara que cuida da parte tecnológica, não sei se você assistiu esse filme do Batman, do Coringa, né? Em que um cara, pessoal, vai chantagear o Batman. Não sei se você conhece essa cena. Não. O cara chega, o cara descobre
que o Bruce Wayne é o Batman. E aí vai falar com esse cara, que eu não quero até, é o Morgan Freeman, que faz o papel, e o cara diz assim, eu quero 10 milhões de dólares até o final da minha vida para ficar calado. Aí o cara olha para ele e diz, isso eu entendi. Você está dizendo que o homem, um dos homens mais ricos do mundo, à noite se transforma em um vigilante que faz picadinho de gente, e é esse cara que você quer subornar ou ameaçar. O cara chega e fica branco, né? Boa sorte. A tecnologia da informação dá esse tipo de poder a quem tem o dado e que porventura não tenha, seja pautado pela ética, né? Deixa eu te dar uma resposta com fato, né? Até a história. Eu não sei se você recorda, alguns anos, sei lá, 3, 4 anos para cá, houve um boom de muita gente querer ser da TI. Né? Todo mundo quer trabalhar em TI está pagando bem. Né? Eu sou de uma época que TI não pagava tão bem assim, a gente ralava, você também, né? A gente ralava a madrugada estudando para... Mas assim, chegou um momento que todo mundo queria. Eu já peguei situações de que uma pessoa não tinha as qualidades, não tinha uma ferramenta para se tornar um profissional TI. Tá. Não pelo fato só de não entender a ferramenta, que às vezes a ferramenta ela é muito metódica, é processo, mas por primeiro, não gostar de estudar, né? Não gostar de pesquisar, de investigar, e terceiro, por não ter um comportamento ético adequado. Então, é fácil você identificar, encontrar esse tipo de comportamento e você já coloca de fato ele fora de uma equipe. É muito fácil. Agora, a ética não é só informação de um pagamento ou do buquê de flores. Ela está em você não querer decorar a senha de alguém quando pede ajuda, né? Ela está quando você está atrás de um cliente ou um usuário que está no computador e você não ficar querendo ler o que a pessoa está escrevendo, né? É você naturalmente pedir que a pessoa bloqueie a tela quando o voo sair. Você presenciar uma pessoa que vai anotar uma senha, olha, tua senha temporária vai ser essa, altera, a pessoa vai lá, altera, a gente vira o rosto, a pessoa está anotando uma agenda no papel e você orienta, olha, não faça isso aqui pode ir para a mão da outra pessoa. Então esse tipo de comportamento a gente enxerga naquele técnico de nível 1, né? E aí ele vai tendo esse comportamento que muitas vezes é fruto, vou repetir, de uma relação familiar, né? De um grupo que ele já vinha participando, né? Da postura de respeitar o superior, né? Tá. Quando você tem um perfil desse tipo, um perfil de um jovem que se comporta dessa maneira, ali a gente já percebe, e não é porque o Maurício se tornou exemplo, mas a natureza dele, ele já traz essas ferramentas, essas qualidades de TI. Realmente, TI tem acesso a tudo. Você tem o banco de dados, você tem acesso a tudo. Né? Eu posso pegar o histórico de qualquer pessoa. A gente tem acesso de um funcionário, se a gente quiser, lógico, né? Mas existe também informações que são criptografadas. Né? Existem banco de dados que são criptografados. Existem sistemas que são criptografados. Que mesmo que você queira acessar, mesmo sendo profissional TI, você não consegue. Né? Mas caso você tenha acesso a isso, para gerar um relatório para um diretor, ou fazer um dashboard, um BI para um determinado diretor que tem informações lá que são sigilosas, é importante que você saiba que a ética profissional ela está em primeiro lugar, é um pilar fundamental. Né? Vale dizer, essa frase que eu vou falar agora se aplicaria em qualquer ramo. Pelo menos eu considero assim. Contrato de caráter, treine habilidade. Não é assim? É isso? Vale para TI, vale para a vida. Sim. Né? Porque hoje aprender TI, Jorge, não é tão difícil como era na nossa época. Sim. Não sei se você recorda lá nos anos 90, 2000, para instalar uma placa de rede, você tinha que ter vários disquetes e instalar o protocolo do cabo de rede e fazer funcionar naquela máquina. Hoje você pega um computador, você pega um cabo de rede, conectou, o próprio Windows já reconhece o drive e já levanta. Você não tem esse trabalho. Plug and play total, acabou. Você faz um POP, né, um procedimento operacional padrão, a pessoa segue ali passo a passo e trabalha na TI. Pronto, morreu. Morreu. Agora,
Você encontrar uma pessoa que não chega atrasado, encontrar uma pessoa que não fica querendo receber méritos do serviço de outro, né? Encontrar uma pessoa que mente o tempo todo, né, do serviço que está sendo realizado. Encontrar uma pessoa que não tem comprometimento e responsabilidade, né? Pô, é foda. Aí é difícil. Eu tenho um problema, cara, de trabalhar com gente mentiroso Complicado, né? e tenho muito problema de trabalhar com gente murmurenta, mimizenta, que vive reclamando. Cara, eu tenho um problema muito sério. Estamos encontrando muito isso, né? Estamos. É bom a gente tocar um pouco nesse assunto. É. Há 20 anos, eu coordenei o departamento de TI da Prefeitura de Maracanaú. Interessante. Eu fui substituir um grande amigo, né? Até com peso na alma, porque mudou gestão e ele estava na gestão anterior, ia continuar na gestão que estava sucedendo o anterior, mas não mais naquele cargo. Né? E eu fui indicado para sucedê-lo. Né? Puxa vida, eu vou... Mas o que eu quero falar é isso. Eu fui conhecer o pessoal, né, da TI, que eu ia liderar, e enquanto eu andava nas salas, eu vi um cara virado para a parede com um fone de ouvido, aquele fone enorme, bicho. Eu passei, cara, eu presto muita atenção, eu olhei, não vi fio nenhum. Que porra é aquela, né, bicho? Quando eu cheguei no final, era uma casa daquelas casas antigas, nós estávamos cheio de, né, que tem um corredor comprido, né? O departamento de tecnologia ficava lá. E eu disse, cara, Marquinhos, que é esse meu amigo, cara, o que é aquilo ali? O cara tá com fone? Não, ele não gosta de ouvir ninguém. Ele chega, bota os fones de ouvido, dá bom dia, bota os fones de ouvido, vai fazer a programação dele ali, né? e terminou, ele tchau, até amanhã e vai embora. Eu tenho dificuldade de trabalhar com gente assim, porque eu preciso conversar com o cara, eu gosto de conversar, eu gosto. Mas o cara era simplesmente excelente programador. Cabia a mim, bicho, entender que o cara era daquele jeito. Ele não foi contratado para conversar, bicho. Ele foi contratado para fazer o que estava fazendo. Não foi contratado para ser amigo de ninguém. Né? Não, ele foi contratado para fazer... dar resultado. Por mais que eu não goste da característica, eu não posso, como líder, retirar o cara porque não está fazendo o meu gostinho. Não é o meu gostinho que vale. É para o que eu fui contratado, que resultado eu tenho que dar. O cara era fantástico como programador. Ponto final. Respeitava as pessoas, agora ele não gostava de conversar. Porra. Essa pergunta que eu ia fazer, era uma pessoa que respeitava as pessoas. Respeitava a cultura da empresa. Ele simplesmente era antissocial, cara. Paciência. Ele não foi a dele que você ser respeitado, né? Então, essa coisa, você teve problema com isso? Você teve que ligar com essas características? Já me deparei. Eu tinha um colaborador e eu gostava de ser o chefe dele ali. Morou um tempo até que em Maraguá, mas eu conheci ele lá em Fortaleza. Ele não gostava de dar bom dia quando chegava no trabalho. Porra, mesmo que me lascar isso aí, ó, Marco. Não gostava de dar bom dia. Alguém dava bom dia para ele às vezes nem respondia. Mas acredita, depois de 10 horas da manhã, o cara se transformava. Virava um cara... Transformava. Um cara que se comunicava e pronto. Mas também já encontrei pessoas que eram extremamente simpáticos, conversava, mas quando estava em produção era desse tipo. É fone, foco. Acabou, foco. É aquilo que eu te falei no início, né? Existem ATI, existem áreas para todo tipo de pessoa, todo tipo de gente. O que de fato você precisa e é o papel do líder, desenvolver aquele profissional, é direcionar ele para que ele continue dando resultado, tentando desenvolver ele, né? Que assim a gente está ajudando. É sua responsabilidade também. É minha, como líder. Totalmente. Existe um indicador de desempenho, perfeito? Mas existe um indicador também do próprio líder, um indicador de quanto ele está fazendo a equipe evoluir, se desenvolver, né? Algumas empresas, principalmente as empresas de grande porte, aquela que tem compliance, que sabe né, aplicar a lei do respeito, mas ela também tem uma cultura de política de sucessão. Então você está permitindo que esse colaborador ele possa crescer até lhe substituir, e você também... É importante que o líder prepare, né, esse colaborador, não só tecnicamente, mas também evoluir como pessoal e como relações em time. E eu já vi pessoas extraordinárias. O mundo, eu costumo dizer, se alguém me perguntar assim, Maurício,
é bom trabalhar na TI, é maravilhoso trabalhar na área de TI. Você conhece muita gente boa, cara. Você sabe isso. Não, conheço. Não é só todo mundo associa muito TI a um cara, né, um nerdzinho. nerd, né? E não é, né? Eu tinha um coordenador de suporte que o cara era campeão de kitesurf. Né? Tu mesmo é atleta, né, pô? Fui. Não é? Foi. Devido ao problema de coluna, parei Várias tudo. modalidades, inclusive. Foi, para Jiu-jitsu. não como profissional amador, fiz o jiu-jitsu. Jiu-jitsu foi um esporte que, por questão de saúde, eu saí, mas eu fiquei muito triste, até hoje, né? Eu fiquei tão triste que eu não assisto luta. É mesmo. Não gosto. A gente fica na... Porque dentro do tatame foi um momento que eu fiquei muito feliz ali. Às vezes eu fico olhando, mas jiu-jitsu, pratiquei o surf, andei de skate. Até esse rapaz que está aqui atrás da câmera, né? O Paulo. Grande Ele Paulo. foi meu aluno de informática. Foi, pô. E a sigla dele era SK8, né? Skate. Então, andei de skate, pratiquei alguns esportes, meia maratona, na verdade. Tinha um desejo de fazer o triatlo, né? Mas não deu certo também, devido à saúde. Eu amo esporte, esporte é maravilhoso. Eu sou fã do esporte também, desde os 10 anos. Eu já superei muita coisa em função das lições que o esporte nos lega, né? Os desafios, a humildade, né? Você não pode ser muito arrogante no jiu-jitsu, por exemplo. Interessa se você é rico, se você é pobre, se você... Interessa. Ali, alguém vai lhe pegar. Todo mundo é igual até no tatame e no kimono, né? Todo mundo... Interessa. Não existe o kimono de ouro ou de prata. Não interessa, não interessa. Tudo é igual. E aí, cara, o cara que chegou a marrom, ele chegou porque chegou, mano. Então, mérito. respeita o cara, pô. Né? E às vezes quando você pega um cara mais gaiato, ele vai sentir ali que existe uma hierarquia de valores, de esforço, de mérito, que você, ainda que você seja melhor, a sua consciência deve dizer, eu tenho que respeitar, eu preciso desse cara, eu sou parceiro, eu só vou aprender se eu conseguir ser humilde o suficiente para que eu faça aquilo que tenho que fazer sem machucá-lo e ele faça o que tem que fazer sem me machucar. Eu não preciso provar a superioridade na marra, na porrada. O jiu-jitsu tem muita essa coisa boa, diferentemente do boxe, em que você dificilmente consegue segurar um direto bem dado é um direto bem dado, vai cair se pegar. O jiu-jitsu consegue te pegar e dizer assim, eu vou quebrar, ok? Vai não, tá bom. O jiu-jitsu tem essa coisa, né? Você consegue chegar no seu limite sem necessariamente... Existem regras que são respeitadas, sem né? ferir o outro. 3 batidas, para, né? Que não é que o boxe ou o Muay Thai ou o Sandá, que eu treinei há muitos anos, não tenha esse nível, digamos, de solidariedade. O problema é que quando você dá um chute, você dá um chute. Eu acho interessante também no jiu-jitsu é o seguinte, existem 2 tipos de praticantes de jiu-jitsu, né? Existe aquele que quer estar em campeonato, né? Aquele orelha rasgada. Isso. E o cara é pitbull, né? E a gente tem que respeitar. Porque, é a praia do cara. Colocando a cara dele ali para ser amassado. Sim. Mas existe aquele também que não quer estar em luta, mas que ama o esporte. E que aprendeu as posições. Então, mas ele não é tão estratégico no uso das posições. Ele também não está afim disso. Ele tá na vibe dele é outra. É a sua atividade esportiva, né? É uma forma de se relacionar também ali, né? Um social. É igual você, por exemplo, você joga xadrez. Sim. Eu jogo xadrez. Mas eu não tenho condições nenhuma de jogar para ganhar, por exemplo, tem um Frederico, que é um cara que joga muito bom aqui, tem um Carlos, o próprio Miguel joga pra caramba, eles não pisam no xadrez, mas não é minha expertise, né? Eu gosto, sei lá, mas eu sei o movimento das peças. O jiu-jitsu eu vejo muito isso. Então, assim, agora a lenda do jiu-jitsu Maranguape se chama Thompson Macedo, né? Esse aí ninguém tira, né? Né? Eu não consigo. O Thompson, pra mim... Eu acho que eu encontrei com ele no shopping, o mês passado, eu tava com o Ademar. É um cara assim, meio mais franzino. Tem que conversar com o Thompson. Eu estava uma turma boa, né? Que hoje é tudo preta. Em 99, lá sabe no que é colégio jiu-jitsu, sabe que é jiu-jitsu também, sabe isso aí? Eu lembro quando ele... Paulão aí é jiu-jitsu. Faixa o quê, Paulão? Faixa azul. Em 99, o Thompson fez uma turma no São José. Em 99, mesmo que fosse hoje. E lá eu conheci o
o jiu-jitsu, né? Através de Thompson Macedo. Muito bem, cara. Nós falamos um pouco sobre TI, falamos um pouco sobre essa tua questão da liderança. E me ocorreu, inclusive, eu gosto muito de Sun Tzu, como você sabe. Tem até um treinamento chamado Arte da Guerra para Líderes. Vamos. Tem uma frase de Sun Tzu, cara, que cabe bem naquilo que tu estava falando agora há pouco. Sun Tzu diz assim: você pode usar o corajoso, o covarde, o inteligente e o tolo, desde que você saiba onde colocar cada um deles. Péssimo. Que é o que você falou agora há pouco. Nós estávamos discutindo. O cara não gosta de falar, pô. Ele não tá lá para falar, então pronto, ok. Ele cumprindo aquilo que tem que cumprir, sendo respeitoso com os amigos, né? Sendo ético, sendo correto. A grande habilidade do líder é descobrir alguns talentos dentro da equipe. É lapidá-los. Lapidar e descobrir. Porque às vezes o próprio colaborador, o liderado, ele não consegue enxergar ele não consegue se enxergar dentro do time. Perfeito. Então, assim, já teve situações, Jorge, de eu enxergar um potencial enorme e a pessoa não acreditar. Uhum. Eu vi ela, senti isso também. E eu pegar aquela pessoa e dizer assim: olha, você tem todas as condições possíveis de se tornar um excelente analista de suporte de infraestrutura e trabalhar com o servidor. Não, eu não sei isso. E olha só, essa história tem a ver até mesmo aqui em Marauá, acredita? Uhum. Tem um jovem que morava aqui, chamava Sandro. Jogava uma bola perfeito. Na época eu estava gerente TI da FGF, que é a Faculdade Grande de Fortaleza. Isso. E ele tirava xerox aqui no centro. E eu dei uma oportunidade para ele iniciar a área de TI comigo lá. Esse menino tem uma habilidade de escutativa, de ser muito organizado e de ser um jovem dedicado naquilo que você direcionava. Você desse uma missão para ele pesquisava, estudava e trazia mastigado. Era assim, era impressionante. Mas ele tirava xerox e era monitor de laboratório. Então eu dei um laboratório para ele ser monitor. Rapaz, chegava... Tem um termo que a gente usa muito no Black Belt, então no Kaizen, que é o Gemba, né? Ele fazia o Gemba, que é andar na produção e olhar de perto como está lá o serviço ou o processo ou a pessoa. Então, às vezes eu fazia o meu giro, né? E entrava dentro e treinei no laboratório, era impecável o trabalho dele. Um teclado, mouse, mas ele não se via como um técnico, um analista de suporte. Perfeito. O Sandro, aqui no Maranguape, coloquei ele para ser técnico de infra. De técnico ele estudou, depois começou a estudar Microsoft, aí foi para Server, tirou uma certificação. Em menos de 2 anos ele me abandonou. Né? Alçou voos mais altos. Aí o que é que você, como líder, você comemora, né? O seu troféu. Nossa, ele saiu para a Lanlink, trabalhou para o governo, começou a ser nível 1, nível 2, virou uma referência na parte de server, foi para Portugal, parece que hoje ele está na Espanha. Tá ruim, tá não? Como nível 3, um especialista Microsoft lá. Cara, e o cara não acreditava nele. Perfeito. Né? Então, assim, o papel do líder é colocar no tabuleiro de xadrez a peça correta e, às vezes, você ajudar a desenvolver aquele talento, aquele liderado, a ele se tornar aquela peça estratégica. Que ele nem se percebe ali. Cara, como é que você, pela experiência que você tem de muitos anos na área, eu presumo que você já deve ter feito cagada. Muita. E você já errou. Já. Mas errou mesmo, assim, pra dizer assim, puta merda. Já. Bicho, que merda eu fiz. Já. O que o Maurício aprendeu com o erro? Como é que ele saiu da fossa, digamos assim, que a gente dizia antes, né? Pô, eu tô numa fossa danada. Como é que tu lidou com o erro? Como é que tu lida com o erro quando tu sabe que tu causou um prejuízo? Perfeito. E que vai ter que assumir esse erro, não dá para passar, pode ter sido até um chapa teu, um cara, mas é você que é o responsável, cara. Qual foi esse erro que mais te marcou e como é que tu conseguiu superar isso para seguir em frente na TI? Você conhece a Renata Peluso? Sim, sim. Né? Referência aí, quando se trata de filosofia, ela foi... A Renata Peluso, por incrível que pareça, que ela tem um nome aí junto com a Helena Galvão na filosofia, ela tem mestrado
em informática, É? de banco de dados. E ela foi minha chefe. Ela morou aqui em Fortaleza, está em Brasília, né? Mas ela morou em Fortaleza e foi a minha chefe. Tá. E eu era analista de suporte e trabalhava com o banco de dados do MySQL e Linux na época. E aí eu fiz um update de um banco e eu não fiz o básico para quem está começando, eu não dei um ERE, não disse para onde era aquela alteração. Tá. Afetou um banco inteiro Apenas. de alunos lá. Aí tem para mim é o melhor DBA do estado do Ceará, chama Amarante, né? Amarante, que foi do Banco Nordeste, hoje ele está no complexo do PECEM. E aí o desesperado, né? A gente sempre chega no mais velho especialista. É claro, lógico, né? Amarante, rapaz, peraí, calma aí. Aí olhou, analisou, me deu as instruções, fui lá e consertei. Só que isso foi uma manhã, uma tarde inteira para consertar. E ela estava apresentando um ambiente Puta merda. Só acontece assim, né? para o reitor. Só apenas. E o meu papel era avisá-la imediatamente. Aconteceu, esse é o correto. Avisa, né? Aham. Avisa. E aí veio a Renata, né? Um loirona assim, alta, quase 2 metros de altura. Chegou aqui atrás de mim. Maurício, aconteceu alguma coisa? Aconteceu, mas já resolvi. Isso era final da tarde. E ela não estava se comunicando comigo. Naquela época o celular não era tão... Porque era reunião o dia inteiro. Aí ela, olha, eu estava apresentando a plataforma e deu um erro. Eu falei, Renato, fui eu, mas já corrigi. Mas por que você não me avisou? Não te avisei, porque senão você ia ficar preocupada e eu não queria lhe dar um problema. Aí ela disse assim, ó, você me deu 2 problemas. Por não ter me contado, é um problema. E o segundo, por você não ter me contado, eu apresentar sem saber do problema e abrir a plataforma gerando outro problema, que era com o reitor. Se você tivesse me dito, evitaria o segundo problema. Então, Grande lição. então, muitas vezes, o meu filho lá, a minha filha, né, uma filha já casada e o outro já adulto, eu falo muito isso para isso. Né? Olha, se você tivesse me avisado, você está evitando 2 problemas. Porque eu sabendo poderia orientar a tomar uma solução rápida, né? E evitar que a decisão que eu tomei anteriormente eu não tivesse feito se eu soubesse da informação. Então me gerou 2 problemas. É mais ou menos isso. Então muitas vezes eu ficava nos bastidores e colocava a minha equipe como destaque. Tá. Né? Ou muitas vezes em reunião eu levava um especialista comigo e eu apresentava ou pedia para ele apresentar para a gente. Não, né? Nunca. Mas já presenciei coordenadores, né? Porque eu sempre, a partir de quando eu peguei a gestão, era um cargo muito lá em cima, então eu já fui de gestor geral até de gestor Latam, na América Latina, até diretor de TI. Então, já peguei gestores que tinham essa soberba e aí a gente veio para o feedback para conversar ali tete a tete, colocar o baixa-bola, que aqui é futebol de areia, não é vôlei não, né? O que eu vejo muito, Jorge, é essa geração nova com muita soberba. Porque é muito fácil ter acesso, né? Hoje você não aprende porque não quer, não estuda porque não quer. É verdade. Mas muitas vezes a teoria não fala real na prática, né? O mundo é perfeito no teórico. Sim. Não é à toa que quando a Microsoft sempre apresentava uma solução do sistema operacional novo, dava a tela azul. Tela azul. Soberba demais. Nós que gostamos de arte marcial, tem uma frase do Tyson, né? Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. A vida é isso. Mas o primeiro soco na cara você vai levar. E aí faz o quê, cara? Então, essa geração, Maurício, só corroborando com o que você está dizendo, nós estamos, talvez, eu tenho muita preocupação com a próxima geração, que está sendo educada, gerada por esta geração, não pela nossa geração. Tá? Aquela velha história, homens fortes criam tempos fáceis, temos tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis criam homens fracos. Fortes, né? Eu acho que a nossa geração foi a última geração dos homens fortes, que já estava começando a dizer assim, será que eu vou? Mas a geração posterior, cara, ela já começou a ser uma geração mimizenta. E a próxima será muito mais mimizenta.
Eu tenho... Principalmente depois da pandemia, né? Também. Mas eu acho que essa... Cara, é o fast food. É. Entendeu, cara? É tudo fácil, cara. O mediatismo. Tá, né? eu não vou ser saudosista, eu andava com o livro do Vidal, Programação Clipper. Porra, aquilo salvava a minha vida, bicho. Mas eu tinha que ler, né? Hoje parece que tudo é fácil demais. E há também um ambiente que ele é montado, parece, para fragilizar as pessoas. Você está falando do Uru? Um ambiente, um mundo. Os meninos estão sendo educados para não suportarem mais o sofrimento, a frustração. Uhum. Tudo gera um trauma. É. Tudo é uma coisa horrível. Tudo é alvo de análise. Vamos fazer análise. Meu amigo, bicho, tu não sofreu bullying não quando era menor? Demais. Tu não sentiu assim um bosta em algum momento da tua vida, não? Muitas. Porque eu mesmo, negado, eu me senti. Muitas, né? Porra, eu sou Muitas. bosta. É. Né? E mesmo assim, cara, a gente trincava os dentes e ia pra frente, porque foi assim que a gente foi educado. Mas tem outro ponto, cara, e eu queria a sua opinião. Nós vivíamos em um ambiente cercados de exemplos heróicos. A gente tinha um pai que tinha vindo de não sei como, que lutou como não sei, uma mãe que era uma máquina de fazer, de superar, de unir os filhos, que quebrava a colher de pau na cabeça, mas era amorosa. Ela estava cagando e andando se você amava ela, se não amava, você ia obedecer e a gente amava. Nós saímos para estudar à tarde, mas antes a gente assistia Caverna do Dragão, os Herculoides, né, Maitó, Batman, Thundercats, He-Man com suas frases. He-Man com o corpo lá no... né? É. Se você perceber, cara, há uns 20 anos, a juventude perdeu isso. Por que eu estou dizendo isso, cara? Porque todo desenho animado, excetuando o Pica-Pau, que sempre foi um picareta, ele tinha um fundo moral. Ele tinha uma lição final. Eram as meninas superpoderosas, era o bem vencendo o mal, era a amizade, era a corrida maluca em que o Dick Vigarista sempre perdia. Uhum. Quer queira ou quer não, a formação do seu imaginário, ela estava toda pautada no bem contra o mal, em ser ético, em ser correto, até nos desenhos animados. E em coisa de 20 anos, cara, isso foi retirado da TV e foi colocado no lugar um programa para discutir ideologia de gênero, no mesmo horário, cara, em que as crianças assistiam Caverna do Dragão, Minas Super... A mesma coisa, cara. E hoje está na palma da mão. Qual é o impacto disso? Qual foi o impacto de você retirar da formação de uma juventude, no momento em que ela está se formando valores, de você ir anulando os valores mais nobres, de você retirar os exemplos virtuosos? Porque às vezes as pessoas não entendem que isso é um processo. A degradação do indivíduo é um processo geracional, planejado. Deixa eu trazer uma informação assim, a minha visão também sobre isso, né? Não é uma informação, é uma visão. A informação é que hoje existe um mercado claro, visto, que é você ganhar dinheiro com o celular na mão, né? Isso. Então, E é uma realidade também, né? É uma realidade. Hoje dá para fazer, né? Então, você hoje consegue realmente ganhar muito dinheiro sendo um influencer digital. Tá. Então, é a cultura do ter, né? Uhum. A cultura do ter. E aí, a cultura do saber fica para trás, porque é a cultura do ter. Você vê assim, olha, poxa, se o cara tá ganhando, sei lá, um carro, uma casa de luxo, fazendo brincadeiras no TikTok, no Instagram, então vou fazer para ganhar dinheiro, né? Eu acredito que isso é um mundo sem volta. Tá. Não tem possibilidade de a gente... Agora, existe
da mesma forma que a gente estava falando sobre o exemplo no trabalho, uma coisa que eu acho que é quase uma coluna resistente, que é o exemplo dentro de casa e o exemplo que um pai, ou a mãe, um tio, ou irmão dá para aqueles que estão te observando. Sim, né? Então, perfeito. você... Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Tem uma com 26, 27, por aí. Outro de 22 e é de 10. Eu tenho um orgulho demais dos meus filhos que fazem parte dessa geração, né? Mas que sabe respeitar o mais velho, pegar uma sacola de quem está passando, né? De escutar o pai ou a mãe quando fala, né? Então, eu tenho um orgulho demais dos meus 3 filhos, né? Os meus filhos aprenderam comigo que enquanto não tiver 18 anos, não tem carro para dirigir, né? Não tem uma moto para pegar, né? Ou não tem uma bebida para se tomar. Você não tem idade para isso. Você ainda não está tendo uma responsabilidade, você não sabe nem qual o sentido de responsabilidade para tomar uma atitude como essa. Então, parte muito da gente, sabe, Jorge? Porque eu acredito muito, por exemplo, vai chegar um ponto que vai ser quase impossível você evitar que uma criança esteja com o celular. Sim. E que você tem meios dentro do celular, agora falando da minha área de tecnologia da informação, como você deixar só YouTube para criança. Isso. Só para desenho animado. Ou você programar o teu telefone para horários específicos, canais específicos, né? Tudo isso é possível hoje. Então, para responder, eu acho que essa geração, com tudo isso que você falou, que é a característica do vitimismo, do mediatismo, ou da cultura do descartável, eu acredito que está muito pela facilidade e pelo filtro que você escolhe naquilo que você está consumindo diariamente. Perfeito. Então, uma vez eu estava conversando com um amigo, olha que eu não tenho um TikTok, por exemplo, né? E eu conversando com um amigo, eu falei assim, rapaz, ele mandou para mim um vídeo de TikTok, eu disse, você está usando o TikTok? Ele, eu uso TikTok, mas o algoritmo manda para mim aquilo que eu procuro e que eu digo que eu tenho interesse e não tenho interesse. O filtro sou eu. Mas é verdade. Então, educar os filhos para que façam o filtro é importantíssimo. A minha filha de 10 anos, ela usa de maneira controlada, mas algumas regras a gente colocou. Não falar com aquela pessoa que você não conhece, e se aparecer, chama o papai. Isso já aconteceu. Minha filha dizer, papai, não fala. É restrito, acabou. E o acesso dos aplicativos, a gente tem acesso, a gente visualiza o que está comunicando lá. A geração, que é uma geração do fácil, de dar valor a bens, a isso que é tão supérfluo, né? Ela que está escolhendo isso, ela que está dizendo dentro do algoritmo que ela quer ou não ver e seguir. E o algoritmo é esperto o suficiente para te panturrar. Veja aí a situação do Felpa. Pronto. Que é um tema que você tem que conversar. Ele deixou claro como é que o algoritmo funciona. Pronto, né? Esse negócio foi muito interessante. Ele mostrou o passo a passo. Comente, curta aquilo que você quer receber. Perfeito. E o algoritmo vai te entregar, porque tem interesse que tu não saia do ambiente em que ele está. Aí eu faço uma pergunta. E te conecte a uma comunidade que tem o mesmo interesse. Porque é isso que vai gerar a sua, digamos, a sua permanência numa tribo. Perfeito. Que você escolheu a partir das suas escolhas de pesquisa, etc. Perfeito. E tal. Aí eu faço a pergunta agora para o mestre da tecnologia que eu considero que você é. Está longe do mestre. É preciso censurar para punir? Não concordo. Hoje a tecnologia tem mecanismos para saber, tanto que pegaram agora o cara, tanto que a denúncia do Fel que gerou a prisão do cara sem nenhuma outra lei ser inscrita. Posso falar uma coisa? Pode. O X. O que foi que aconteceu com o X? Tiraram o X do ar, não tiraram? Tiraram. Uma pessoa que está manipulando, que tem o código, que tem a ferramenta, ele consegue tirar o do ar. Pronto. Mas ele consegue também botar palavras-chave para rastrear o que você está buscando. Com certeza. A China ela faz isso. A China faz isso. Os Estados Unidos devem fazer isso quando... Por exemplo, eu tenho impressão, se eu fosse um cara da inteligência militar, porque eu sou um idiota do ponto de vista da inteligência militar, mas eu monitoraria urânio, C4,
Se eu fosse na inteligência militar, eu botava né, um bicho para sair rastreando. Rapaz, quem é que botou C4? Enriquecimento de urânio. Teve um colega... Pô, como é que não vai botar pedofilia? Teve um colega que mandou um print Ah, falando assim, olha aqui, Maurício, isso pode? Pode, o algoritmo reconheceu que você ia colocar uma palavra X X e bloqueou. e era uma publicação relacionada à política, de um posicionamento, seja direita ou esquerda, um posicionamento que Boa. o algoritmo falou assim, primeiro, ele tentava e não carregava. Perfeito. Não carregava. Né? E depois veio o comunicado lá falando que a informação, se for caracterizada como fake, não sei o que, né? Mas, bem, o algoritmo reconheceu o que ele estava digitando era uma palavra que poderia estar associada a algo que é proibido. Ah, Então você consegue sim. consegue. Né? Não precisa censurar. Não precisa. Censura prévia, então, não se fala. É, com certeza. Você acha que as redes sociais manipuladas, censuradas, podem ser um diferencial, por exemplo, podem desequilibrar o processo eleitoral? Pode. É um assunto bem polêmico. A Coreia do Norte, lá, tem um jogo no Brasil que o cidadão da Coreia do Norte fala claramente que a Coreia ganhou do Brasil. E todo mundo do Brasil sabe que foi ao contrário. Porque o Brasil, isso é matéria, tá? Você bota lá, tem matéria sobre isso. Existe quatro surfistas que eles viajam o mundo e eles entraram dentro da Coreia do Norte. E nesse vídeo que eles fizeram na Coreia do Norte era coisa bizarra, que a Coreia mostrava pro povo que eles caíam. E ganharam. Então assim, eles parecem que estão no mundo de Nárnia. Ah, perfeito. Porque a manipulação da internet é bizarra, assim. E tem aquele jovem, que eu esqueci o nome dele, que é 196 sonhos, que ele viajou o mundo inteiro, que ele também mostrou isso. O povo lá enxerga outra realidade que não é o que o mundo conhece. Né? Então, é claro que se você tem o mecanismo da rede social e se você, como cabresto, vai dizer o que deve e o que não deve enxergar, a população vai estar acreditando numa inverdade ou uma verdade. Perfeito. Depende de quem está controlando, concorda? Concordo. Então, assim, se eu quero mostrar que essa informação é uma verdade, e a gente sabe muito bem que muitos fake news surgiram e que viraram verdades, né? Absolutas, né? Sim. Como, por exemplo, sem citar nome, que um determinado político foi inocente. Ele fala com foi inocente do... Não foi inocente, não foi inocente. Existiu uma anulação, essa anulação... Foi uma tecnia, praticamente. E a anulação que, ele está acima de 75 anos... não tem como voltar o processo ao início, porque não dá, o cara não dá. A questão do juiz legal, né? Que é a questão da... Mas o discurso é o quê? O discurso é de inocência. Para mim, qualquer processo eleitoral que me impeça de dizer o que eu penso, independentemente de qualquer coisa, ele é um processo viciado. Ele está privando o indivíduo de saber aquilo que eu penso. Não interessa, eu vou muito na onda do Jordan Peterson. E é um direito constitucional. É, um direito constitucional. Eu vou muito na onda do Jordan Peterson. Cara, falar é ter a possibilidade de te ofender. Se a liberdade não me der a possibilidade de te ofender, eu não sou livre. Sabe por quê? Porque e aí os seus valores fazem com que você ofenda, né? Mas eu não posso ser responsável, por exemplo, cara, por uma interpretação tua. É subjetivo. Né? Eu não posso me limitar tanto a expressar aquilo que eu penso, que eu tenha que medir a palavra quando estou falando para 200 pessoas. Alguém vai se ofender, Maurício. São 200 pessoas. Você cercear o direito de alguém dizer algo porque pode ser ofensivo, impede inclusive essa pessoa de evoluir como gente. Porque se eu estou dizendo algo, Maurício, que você sabe que é errado, você chega para mim, Jorge, não é assim não, macho. Vem cá, macho, deixa eu te dizer. A maturidade do diálogo, né? Você vai chegar para mim e me corrigir. Ao passo que se eu for proibido de dizer, eu continuarei achando aquilo, porque ninguém conseguiu, né? Ninguém me ouviu. Ou se você tiver conhecimento da verdade e continuar acreditando numa mentira, é mau cara. Pronto.
Então, né? eu sou... Porque você tem consciência que não é a verdade, que você está sustentando uma mentira por interesse próprio. É um mau caráter. Né? Não, mas aí tá cheio disso. Tá. Né? Tá cheio disso. Né? Essa turma que não... Você mostra a verdade. Mas aí, cara, isso aí vale um outro podcast, porque tem a história do... Eu não quero perder a admiração do meu grupo. Né? Aí, cara, é a corrupção da personalidade. Você já se deixou corromper. Toda vida que você... Meio desexcluído, né? Toda vida que você escolhe a massa em detrimento da sua consciência, você já está perdido. Perfeito. Perfeito. E não é fácil, eu admito que não é fácil. Cara, o cara está num ambiente que todo mundo... As pessoas... E não é nenhuma crise de identidade, né? Não. Ele sabe que está errado. Ele decidiu que vai fazer aquilo. Sabe o que é que acontece que torna pior? Com o passar do tempo, que ele acredita naquilo. Tem uma psicóloga chamada Amy Cuddy, que ela tem uma frase que eu acho genial. Ela diz assim: não finja até parecer, finja até se transformar. Ela disse isso para o bem. Às vezes você não tem a consciência de o quanto é bom, você está com a síndrome do impostor. Rapaz, eu não vou não, eu não sou bom. E ela fez isso com uma aluna que tinha medo de apresentar o trabalho de final de curso. Ela disse: você vai chegar em casa todo dia e vai dizer, eu sou ótima, eu vou dar um show, eu vou fazer o melhor trabalho da equipe, eu estudei esse negócio, eu sou massa, eu sou foda. Todo dia você vai dizer isso durante 6 meses. E a menina foi, disse, você vai fazer isso, porque nos Estados Unidos você é obrigado a fazer o negócio falar, né? E a menina deu um show. Ocorre que ela... Qual a importância da mentoria, né? Ocorre que ela passou a sentir uma farsa. Ela disse, eu não sou isso, cara, eu menti pra mim. Mas aí, cara, ela se deu conta de outra coisa. Ela começou fingindo, terminou sendo. Porque ela teve que reunir tanto conhecimento para parecer que aquele conhecimento foi introjetado de fato nela. E ela disse, caralho, eu sei isso mesmo, bicho. Cara, eu sou boa mesmo, bicho. Aquela história que eu te falei do líder que desenvolve, que encontra o que está indo, né? A menina foi a professora dela, a Amy Cuddy, foi. O meu filho, hoje, ele é um programador sênior. Desculpa, programador pleno hoje. E um excelente front-end. Nossa, o moleque fala um inglês perfeito, nunca fez o curso de inglês, autodidata. O programa divinamente bem. Mas ele não queria ser. Não queria entrar na área do pai. O fruto não cai longe do pé, não, meu filho. E aí eu fiz um desafio, porque eu enxerguei nele esse potencial. Eu falei, olha, é o seguinte, você vai fazer o curso, né? Ele fez o técnico de tecnologia no Salaberga, né? Por sinal, excelente escola, né? Entregou para ele uma base muito boa em TI. E aí ele fez a formação, e ele queria trabalhar como um suporte, né? E eu enxergava nele um potencial para a programação, porque é aquele que bota o fone e fica... Tá. É o do fone. Perspectivo total. Focado. E aí ele fez o estágio pelo Salaberga aqui, eu acho que foi na Feminize, né? Tinha uma fábrica aqui. Tinha. Fez o suporte técnico lá, mas eu falando para ele que ele querendo suporte. Meu filho, você tem perfil para programador. Orientei, né? Se eu faço mentoria com os outros, vou fazer com o meu filho. Não é, pô? Orientei. Ele estudou, se preparou. Hoje está 3 anos aí como programador, já está como pleno. Entrou como estagiário, rapidamente virou um programador, júnior, depois está como pleno aí. E excelente, desenvolvendo muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque temos muita gente assim. Hoje tem um trabalho remoto, né? Então você não precisa saber TI, ter que viajar para outro estado para trabalhar. Você trabalha dentro de casa. E Maranguape, vou pegar Maranguape especificamente, Jorge, eu queria destacar isso na nossa conversa. Maranguape tem tudo para ser um hub de tecnologia. Uma fonte de colocar gente no mercado de TI, né? Um exemplo claro aí, meu filho, e outros também, outros colegas da turma dele. Você tem o IFCE e tem o Salaberga, pô. Tem 2 pontas aí que são né? formadores. E é muito próximo da capital, não precisa, porque hoje eu tenho um programador em C Sharp, nível sênior, que ele mora em Mulungu.
Uma cidadezinha de pequeno habitante, ele está lá programando, né? Trabalhando para uma empresa do Rio de Janeiro, né? Minha filha trabalha remoto, pô. É design, UX design. Eu tinha um analista, o nome dele é Leandro, ele foi meu tech leader, ele é líder de equipe de desenvolvimento. Hoje ele está em casa trabalhando para uma empresa americana ganhando em dólar. Então, assim, você consegue. E essa história da menina que você falou, dessa experiência, desse momento empírico da psicóloga com essa menina, mostra claramente que se você acreditar, se você trazer isso para você, se você tiver foco, tiver determinação, você tá longe, cara. Você consegue. Você vence a síndrome do impostor, você vence. Vence. Nós estamos já no final aqui do nosso bate-papo, cara. E eu queria falar rapidamente sobre uma coisa que eu penso ninguém vai conseguir se esquivar. Inteligência artificial para tudo. Duas questões que eu queria que você desenvolvesse rapidamente para mim. A primeira a IA me salva da minha própria mediocridade? Tá. E a segunda eu corro o risco de daqui a 30 anos ter uma história totalmente reescrita pela IA? Boa. A IA veio para ficar e aquele que aprendeu a trabalhar, aquele que aprendeu, porque a IA você precisa utilizar as palavras certas, o algoritmo certo para poder ele dar um resultado legal, né? Tá. Então aquele que aprendeu a trabalhar com IA, ele vai longe, né? Ele vai longe. Você consegue dentro do IA criar uma automação de processo dentro da empresa tranquilamente. Uhum. Você consegue acelerar a construção de documentos facilmente. Fabuloso, né? fabuloso. Construção de documentos como políticas. Você às vezes eu perdia muito tempo para criar políticas de internet, de navegação política. A empresa ela é formada por políticas e regras. Então você utilizando o IA você consegue construir isso facilmente. A IA ela tem uma facilidade muito grande para você também fazer a gestão de projetos dentro com IA, né? Você também fazer hoje com IA para autoatendimento, para relacionamento com o cliente, você tem um IA fantástico, mas existe também a moda do IA para tudo, né? E não é bem assim. Tá, né? perfeito. Então a pergunta para se utilizar o IA qual é o problema que eu quero resolver com o IA? Tá. Né? Você tem que usar o IA para solucionar um problema. Mas se você for trazer IA para várias ferramentas de IA para dentro da tua empresa, sem um objetivo, sem algo claro, você está trazendo problema para gerenciar. Mas não dá para fugir, né? Não dá para fugir. É um bom mercado para quem quer começar na tecnologia. Perfeito. Ser um bom gerente, não sei se a nomenclatura deste cargo é gerente de IA ou um desenvolvedor de agentes de IA. Eu acho que a nomenclatura seria assim. É importante conhecer as ferramentas específicas para a área de TI e você utilizar a IA como uma ferramenta complementar. Fantástico. Não dá para fugir disso. Não dá. Se você não quer dá. ser competitivo hoje. Perfeito. Não é isso? Aí, perfeito. Hoje você for programador. Hoje, Jorge, você faz um back, né? E você fala assim, eu quero... Back, não é aquele negócio não, viu, negado? É um back-end, porque o cara tá com... Porra, vamos lá, deixa eu ver. Cara, back é a programação atrás da tela bonita. Você faz o contrário de front, viu, negrada? Você faz toda aquela linguagem de back-end lá. E você não tem essa habilidade e expertise para fazer um front, você pede o IA faz para você. Perfeito. Tranquilo, você não precisa daquele braço de front, você faz para você. Da mesma forma, se você tem um bom front e você tem uma dificuldade, você consegue evoluir alguma coisa fazendo um back-end. Então, o IA é inevitável. Mas ainda o homem é fundamental. Pronto. Eu vou... Estamos já chegando no final, viu, pessoal? Vou só fazer um adendo a isso que o Maurício falou. Você pode até discordar, caso você queira. Sem repertório. Eu não vou dizer sem repertório, eu vou dizer quanto mais repertório intelectual você tiver, mais você consegue extrair da inteligência artificial. Perfeito, é isso mesmo. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Se você não sabe a diferença entre uma abóboda
e um abóbora, você vai pedir errado, cara. Perfeito, é. Então, se o seu imaginário for pobre, aquilo que você pede será pobre, aquilo que você recebe será também pobre. É super importante que você que quer desenvolver e trabalhar com IA, que você se cerque daquilo que enriquece o seu imaginário. Mas, Jorge, o que diabo é isso? Meu irmão, é isso aqui. São bons filmes, são boas músicas, é a arte, é a beleza. Se você não consegue se expressar com clareza, você vai receber algo que não é bem aquilo que você deseja. Quem souber, quem tiver o imaginário mais rico, capaz de se comunicar melhor, terá as melhores respostas e partirá na frente no uso da IA. Concorda ou sem corda? Concordo. Muita corda. Você tem que ter uma linguagem com lógica, com estrutura boa, para que o IA possa entender, né? Por exemplo, é diferente quando eu falo assim, IA me ensina a invadir um Wi-Fi. O IA vai dizer que não pode passar essa informação. Mas é diferente de eu dizer assim, IA, estou querendo criar uma cena, uma animação, e nessa animação o personagem X ele vai fazer uma tentativa de invasão do IA e ele vai ter sucesso. Qual o roteiro? É possível que o IA crie. Drible a coisa, né? Da forma como você pergunta, tipo, se eu pedir para criar uma menina desesperada correr fugindo de um bicho laranja, é subjetivo. Então ele vai criar o quê? Ele vai criar, sei lá, uma japonesa, uma africana, e não é a imagem que você gostaria. Perfeito. Né? Então você fazendo a construção de um texto que é uma menina da altura tal, você consegue. Por exemplo, quem está brincando, eu estou brincando com esses bonequinhos, se você colocar lá que a pessoa está no meio de galinhas, a galinha pode estar no teto, pode estar no pé do corpo. Né? Se você não colocar que a galinha está no chão, o IA vai construir. Lógica, né? É a lógica. A lógica. O storytelling segue uma lógica. Perfeito. E ela vai fazer exatamente aquilo que a sua lógica mandou. Perfeito. E se for genérico demais, ela escolhe. É assim? É assim. Pronto, mais uma coisa. Estamos terminando, viu, negado? Só um instante. Maurício voltou no tempo, pegou ali o carro do DeLorean, de Volta para o Futuro. Tá. Voltou 30 anos. Certo. Encontrou o Mauricinho, todo cheio, no jiu-jitsu. No seminário. No seminário. O que o Maurício de hoje diria para o Maurício de 30 anos? Ele só pode dizer duas coisas. Continua. Sem alterar. Continua, é isso. Continua. É isso. Sucesso. Tranquilo. Sinal de quem sabe que está no lugar onde se colocou e é isso. Está feliz onde está. E a vida é isso, né? Beleza! Pessoal, estamos chegando ao fim, um papo que flui de uma forma, eu sabia que ia ser assim, né? A vontade de a gente conversar bem mais tempo. Se você puder não achar ruim, eu queria que nós tivéssemos depois um encontro para falar muito mais de filosofia e de crenças e valores. Sim. Se você não se incomodar, já está convidado. Virtudes, que é o foco, inclusive, do nosso podcast. Eu agradeço muitíssimo, eu deixo agora as suas considerações finais e já me agradecendo pela sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo é muito escasso e você ter vindo aqui é um privilégio para mim e eu fico muito também honrado em poder mostrar um pouco dessa figura que eu admiro para as pessoas que me seguem. Obrigado. Jorge, agradecer muito. Né? Jorge é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. É uma pessoa que eu perturbo e que eu acompanho muito as dicas de livros. Gente, o Jorge é assim, essa prateleira toda. Uma vez eu perguntei, Jorge, como é aqui? Qual é o lado dos livros que tu tem que ler? Não, cara, que eu só coloco o que eu já li. Então, é diferente da minha prateleira. Na prateleira que tem livros que eu vou ler e posso para o outro lado. Então, a pessoa que eu admiro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Né? E nós, que somos apaixonados e amamos Maranguape, melhor ainda, né? Uma cidade que a gente tem no coração. E você, eu sei que é uma pessoa que ama muito também tecnologia, veio de lá, né? Isso. Então, assim, é um prazer falar de tecnologia, falar de desenvolvimento, de evolução, falar de virtudes e bater um papo com você, que é um cara que eu admiro muito, é muito bom. Então, agradeço a oportunidade e eu acredito que teremos outros momentos, mas eu queria muito ver alguns convidados bem especiais aqui. O Fábio Lobo é um que você falou aí, que eu acho interessante.
estar aqui. Então, obrigado, agradeço aí a todos. O Onésio também virá. Ah, outro. Podcast Código do Herói. Nós voltaremos em breve. Daqui a pouco você vai ver essa fera aí nos feeds da vida. E eu encerro com a frase que é a base, uma das bases da Academia de Heróis. Uma frase do grande Chesterton que diz o seguinte: todos os homens podem ser criminosos se tentados, mas todos os homens podem ser heróis se inspirados. Cabe a nós ser aquele que inspira e não aquele que tenta. Valeu!